Classificação dos alimentos. Antes da gente entrar nesse tema, eu quero fazer aqui uma breve contextualização. Quem é da época e quem lembra da pirâmide alimentar? Deixei até uma foto aqui para vocês relembrarem. Então, há alguns anos atrás, esse aí era o norteador de uma alimentação saudável. Mas graças a Deus, isso aí já foi substituído e a gente não utiliza mais, tá? Antes, essa pirâmide alimentar, ela era classificada por grupos, né, de alimentos e ali dizia, né, quais que deviam ser a base da nossa alimentação, quais que a gente devia consumir ali moderado e qual que deveria ter o menor consumo. Quem acreditava que ainda se utilizava isso, então já vira essa página e a gente vai entender agora como que a gente faz a classificação correta dos alimentos e o que deve ser ou não aí a base da nossa alimentação. Essa pirâmide alimentar ela foi substituída pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Inclusive, eu vou até deixar o material original, ele é de 2014. Eu vou deixar o PDF dele aqui, mas eu vou trazer aqui os principais conceitos. Então, para quem gosta de se aprofundar um pouco mais, pode conferir esse material aqui na íntegra. Gosto muito de trazer essa explicação porque muitas pessoas generalizam e falam que assim, alimento industrializado é tudo ruim e na verdade tem uma grande diferença entre os alimentos industrializados, processados, enfim. Esses conceitos é o que a gente vai aprender aqui hoje. Gosto também de fazer a gente relembrar um pouco, né, como que era a alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, voltar um pouco, né? Eles basicamente comiam ali o que eles plantavam. Não tinha ali os fast foods, enfim, essa gama aí de alimentos ultraprocessados que nós temos hoje. A gente percebe o quanto realmente o nosso padrão de alimentação ele mudou drasticamente ao longo dos anos. Quando a gente pensa nessa classificação dos alimentos, como, Tamara, que eu vou saber a diferença entre eles? Gente, é lendo a lista de ingredientes. Então, um mesmo alimento, ele pode ser tanto um processado quanto ultraprocessado. Tudo vai depender da lista, por isso que eu insisto tanto na importância da gente aprender a ler a lista de ingredientes dos alimentos. Agora trazendo então a classificação dos alimentos. In natura e minimamente processados, processados e ultraprocessados. Percebe que o mesmo alimento ele pode estar nessas três categorias que a gente tem de classificação. O exemplo aqui do abacaxi. O abacaxi in natura é a fruta em si. Abacaxi em calda seria um exemplo do alimento processado. E o terceiro seria ali um suco de pacotinho de abacaxi. Os alimentos in natura, o alimento aí que não sofreu nenhuma alteração após deixar a natureza, digamos assim. Então, é o que vem diretamente das plantas, dos animais, esses são os alimentos in natura. Já ouviu aquele termo comida de verdade? O termo comida de verdade ele vem justamente disso. É a sua forma aí natural. Vão entrar aqui todas as frutas, as verduras, as carnes, os ovos, grãos, leguminosas, enfim. Você vai encontrar tanto no supermercado, logicamente, quanto também na feira. Então, esses alimentos in natura, eles devem ser a base da nossa alimentação. É o que a gente mais deve priorizar consumir, porque a gente vai estar consumindo aí comida de verdade. Os alimentos minimamente processados, eles foram submetidos aí a algum processo na indústria. Então, ele é um alimento industrializado, mas ele continua estando nessa classificação de um alimento realmente in natura. Então, por exemplo, eu vou ao mercado e compro ali uma cenoura ralada. Eu compro uma alface higienizada, ou seja, eles não adicionaram nada ali dentro daquele alimento. A alface só passou pelo processo de higienização, a cenoura também, e aí teve já o processo de ser ralada, mas eu não tenho nada ali a mais. Então, a base, né, continua sendo sim um alimento in natura. Então, esses alimentos minimamente processados, inclusive, são um ótimo aliado aí, facilitar aí a nossa rotina e muitas vezes melhorar a nossa adesão com uma alimentação mais prática, mais saudável. Agora os alimentos processados, então eles vão ter ali a adição ou de sal ou de açúcar para conservar um pouco mais ali aqueles alimentos ou muitas vezes também melhorar a palatabilidade deles. E aqui nesses alimentos processados, gente, eles também são super viáveis de encaixar na nossa rotina, encaixar na nossa alimentação, desde que a gente escolha ali, pegue, né, desde que ele dentro das opções que a gente está vendo, a gente escolha ali a melhor alternativa. Então, nessa classificação aqui dos processados,
entram, por exemplo, uns molhos, né, ketchup, mostarda, sardinha, atum enlatado, passata de tomate, milho, ervilha, aqueles enlatados, né? E entram também os alimentos em conserva, então tem cebola em conserva, pepino em conserva, beterraba em conserva. Tem muitas pessoas que às vezes acham que não é saudável, mas sim, dá pra gente incluir. Alguns queijos também entram aqui nessa classificação dos alimentos processados. Agora a terceira classificação, que são os alimentos ultraprocessados. Aqui que a gente precisa realmente prestar mais atenção. Então, quais são os principais itens que eles adicionam aqui? Gorduras hidrogenadas, amido modificado e vários compostos sintéticos, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários aditivos alimentares. Sabe quando a gente pega ali uma lista de ingredientes para ler e tem aquela abreviação INS? Isso é uma abreviação de algum tipo de aditivo alimentar. Esses itens que eles adicionam aqui vão fazer o quê? Vão prolongar o tempo de prateleira daquele alimento, realçar muito mais o sabor, deixar muito mais palatável. Então, mesmo um alimento ele sendo ultraprocessado, a gente consegue muitas vezes comparar dois produtos e ver qual deles tem mais ou menos aditivos, qual que tem uma lista maior ou menor de ingredientes, por exemplo. Então não é que assim, a gente nunca vai consumir alimentos ultraprocessados, não existe. Mas a partir do momento ali que eu sei identificar e eu sei ler aquela lista de ingredientes, eu consigo fazer melhores escolhas. Então, resumindo, ninguém vai virar aqui uma tabela ambulante que vai decorar todos os tipos de aditivos químicos. Gente, isso nem é o foco aqui. Nem eu sei todos os que existem. A regra mais fácil para a gente aprender isso é pensar o seguinte: pode ter certeza que quando está nessa classificação aqui de alimentos ultraprocessados, são coisas que a gente não vai ter em casa. Ninguém vai ter em casa, por exemplo, corante caramelo 4. Então, mesmo que tu não saiba o que é, tu sabe que isso tu não vai ter na tua casa. Ou, por exemplo, glutamato monossódico. São coisas que a gente não tem. Então, quando é um nome muito difícil, muito complexo, já pode ter certeza que ele entra aqui nessa classificação de alimentos ultraprocessados. Agora, os principais exemplos aí de alimentos ultraprocessados. Será que bolacha recheada e até mesmo, gente, aquela bolachinha ali de água e sal, que parece bem inocente, também entra aqui no alimento ultraprocessado. Salsicha, os embutidos, né, linguiça, salame, presunto, hambúrguer pronto, lasanha pronta, nuggets, né, prontos também que a gente encontra no mercado, sopas instantâneas, gelatina, salgadinhos de pacote, várias bebidas lácteas, vários pães também entram aqui nessa classificação e aqueles temperinhos prontos, né? Não vou citar marcas aqui, mas enfim, aqueles temperinhos prontos ali, cubinhos, pozinhos, o pessoal coloca ali como tempero na comida, isso também entra como alimento ultraprocessado. Então, para fechar essa parte dos alimentos ultraprocessados, não vai estar imune, achar que a gente nunca vai consumir, lógico. Quanto mais limpa for tua alimentação, quanto menos alimentos ultraprocessados tu incluir no teu dia a dia, com certeza será muito melhor. Para ressaltar aqui, a gente aprender a fazer boas escolhas. Então, muitas vezes um mesmo alimento de marcas diferentes, a gente já tem uma composição, uma qualidade completamente diferente. Mesmo que aqueles dois alimentos sejam alimentos ultraprocessados, lendo a lista de ingredientes, a gente consegue identificar qual deles é ainda mais saudável, qual deles é menos pior, digamos assim, qual deles tem uma lista de ingredientes menor, ou que tenha menos aditivos químicos, ou que não tenha corante, ou que não tenha ali um realçador de sabor. A autonomia de saber ler os rótulos, a gente também já consegue fazer escolhas melhores. Então é importante a gente limitar o consumo aí desses alimentos, eles não devem ser aí a base da nossa alimentação, porque no geral esses alimentos aí são pobres, né, em nutrientes, vão ser ricos em açúcar, em gorduras ruins, a longo prazo aí não são benéficos para a nossa saúde.